Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 9, a partir do 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Amém? Partindo Jesus dali, Jesus tinha acabado de fazer o quê, gente? De curar a filha de Jairo. E aí seguiram 2 cegos. Como é que cego segue as pessoas, gente? Tinha alguém ajudando. Ou eles eram tão espertos, treinados, que foram atrás do som da multidão. Também pode ser. Mas vamos supor que tinha alguém. Mas eles seguiram a Jesus. Interessante que eles seguiram de uma certa maneira. Que jeito que foi? Clamando. Igual o cego de Jericó. São muito semelhantes. E gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E ele usa essa expressão, filho de Davi, porque eles estavam num contexto judaico. E Davi é o superstar dos judeus, né? O grande conquistador e tal. Mas beleza. E quando eles chegaram em casa, na casa onde que Jesus estava ficando, vocês sabem que Jesus não tinha casa, mas às vezes algumas mulheres davam casa para ele dormir, ele ia para a casa de Pedro, dos discípulos que tinham parentes ali e ficava. Então, por isso que eles chegaram entrando em casa. Então, entrando em casa dá um tom de pessoalidade. A questão falava assim: entrou na casa do Wesley Filho. Não. Chegou na casa do discípulo. Não. Deu uma pessoalidade, ou seja, já estava acostumada a pernoitar ali. E aí continua a história. Aproximou os cegos. Gente, talvez isso seja a coisa mais importante que passa desapercebido. E Jesus lhe perguntou: crês que eu posso fazer isso? Responderam Jesus: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Ele não cuspiu no chão, fez barro, pôs nos olhos. Ele não declarou: sejam curados. Ele tocou os olhos. Bom, agora vamos para o que interessa. Vamos lá. Jesus tinha acabado de sair da casa de Jairo. Antes, ele tinha curado a mulher do fluxo sanguíneo, vocês lembram? Saiu de mim poder, encostou nele. E aí Jairo se desesperou: não amola o mestre, não, sua filha já morreu, o seu filho já morreu. Aí ele: não, ela só dorme, e foi com ele. E aí, chega esses 2 cegos, depois que ele tinha feito. Jesus, será que não podia ter virado e já tocado os olhos dele e curado ele, gente? Ele não estava fazendo milagres. Naquela mulher que enfrentou a multidão. No Jairo, que andou longas distâncias e mesmo falando que sua filha tinha morrido, ele ainda creu e foi confiante com Jesus. Agora, 2 cegos. Por que Jesus judiou desses 2 cegos? A gente lê e pensa desse jeito, né? Ele já não tinha uma boa vida porque eram cegos. E agora não tinha nem um auxílio de Deus. Por que Jesus, nessa posição de representar a Deus, já não virou e já não curou esses 2 cegos? Os 2 cegos teve de andar atrás de Jesus muito tempo. Pararam para pensar sobre isso? Não, né?
que a gente não para, são os 3 versículos, engavetado ali, no meio de muitas curas, muitas coisas. Por que Jesus não curou? Aí vem alguma coisa nos falar que aqueles 2 cegos representam muita gente de nós, de que seguem a Jesus, mas ainda estão meio que cegos, sabe? Segue a luz verdadeira, o Criador da luz, mas continuam cegos. Eu vou falar bem devagar, porque eu quero que isso entre bem no coração de vocês mesmos, sabe? E sua vida tem sido uma vida abundante ou uma vida de muita miséria, de muita luta? Aliás, muita luta não é problema, porque nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, dificuldades, doenças, bater carro, quebrar financeiramente, mas mesmo com tudo isso, a pessoa pode ter uma vida plena, uma vida abundante, sabe? Você fala, como? Com Jesus no coração, isso tudo se torna muito pequeno. Então, se você ainda não tem uma vida abundante, você vai ter. Continua a seguir Jesus, você vai ter. Agora nós vamos aprender algumas coisas de como alcançar isso. João 10, versículo B, não precisa abrir não, fala o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O que eu quero que você fixe na sua cabeça: eu vim para que tenham vida, e vida plena, abundante. Agora, gente, isso não é para o porvir, não. O ladrão, que é o diabo, não vem para roubar, matar e destruir nossas vidas, agora e no futuro. E Jesus está falando que ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Quando? Agora e no futuro. Então quer dizer que eu vou ter um Porsche, pastor? Não está falando desse tipo de vida financeira. Então quer dizer que eu não vou adoecer, pastor? Ninguém está falando que é isso. Nós estamos falando de prosperidade de alma. Sabe? Quando você sente prazer de estar casado. Quando você sente prazer de voltar para casa. Quando você sente prazer nas pequenas coisas que você tem. Quando você sente prazer em almoçar com a sua família. E sobretudo, tudo, quando você sente paz no coração. Esse é o principal. Paz de espírito. Isso é vida abundante. Vida abundante não é vida de glamour, milhas, dinheiro, iate. Isso tudo é passageiro, isso tudo é besteira. Não é disso que Jesus está falando. Então, as multidões, que muitas pessoas seguem a Jesus, mas não têm vida abundante. E nós precisamos encontrar essa luz que traz essa paz no nosso coração. E quem não segue a Jesus, está morto já, acabou. Isso aí é besteira. Mas vamos lá. Eles, como cego, eles desistiram de seguir a Jesus? Não. Muitos de nós, com qualquer percalçozinho, larga Jesus. A primeira coisa que ele fala, que eu já fui assim: domingo eu não vou na igreja. Gente, se você briga com a sua esposa, se você bate o dedo no sofá, a primeira coisa que vem na mente, que você fica com raiva, domingo eu não vou na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a primeira coisa que as pessoas imaturas falam é: domingo eu não vou na igreja. Alguém já foi imaturo igual eu? Deixa eu ver se vocês têm coragem. Ixi! Graças a Deus que todo mundo passou por essa fase já.
infelizmente, faz isso. Só que nós temos de perseverar, igual nós já falamos várias vezes. Agora, todas as vezes que a gente pede algo para Jesus, igual aqueles dois pediram, nós somos respondidos prontamente do jeito que a gente quer. Um não bem grande, né? Não, por vários motivos. Eu quero citar 2 motivos aqui. Um é porque, aliás, ele não nos responde, a gente fica pensando o porquê que Jesus não nos respondeu. Às vezes a gente chega à conclusão que o Senhor é surdo ou que Ele não nos ama, mas tem outros motivos para isso. E se você parar de seguir Jesus, aí é que Ele não vai te responder mesmo. Querem ver uma coisa? Existe outra pessoa no mundo que possa te ajudar sem ser Jesus? Não, então você não pode parar de seguir Jesus. Sim ou não? Sim. Aí, Davi fala, de onde virá o meu socorro? Lembram desses salmos? Tem gente que só conhece esse salmo, mas está joia. Pelo menos ele. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Da onde vem o socorro, gente? Senhor. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi sabia disso, por isso que ele não parou de seguir ao Senhor. Então, eu quero te dizer, não deixe de seguir ao Senhor. Só Ele pode te tirar de um casamento fracassado, de uma doença incurável, de uma vida miserável e de falta de paz de espírito. Segundo ponto, por que o Senhor aparentemente demora a nos atender, igual fez com esses 2 cegos? Porque Ele podia ter exercitado mais ainda a misericórdia e curar rápido. E aqui vem algo que a igreja sabe, tem no coração, porém não exercita. Sabe por quê? É a mesma coisa do Dudu pedir para o Sávio. Dudu, pede para o seu pai aí agora. Pai, me dá uma Kawasaki. Está na hora de você dar a Kawasaki para ele? Não. Hudson, pede para o seu pai aí. Pai, me dá o seu carro para eu dar uma volta. Está na hora, gente, disso? Hã? Não. Então, Ele não nos dá, muitas vezes, quando a gente pede de tão imediato, porque nós não estamos prontos. Nem para receber e nem para usufruir daquilo que a gente está pedindo. Em 2 Pedro 3,9, gente, nosso texto base é Mateus 9, mas nós vamos andar um pouquinho. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ixi, eu já julguei demorada muitas coisas que eu pedi para Deus. Pelo contrário, olha, pelo contrário, Ele não demora. Ele é longânimo para conosco. Ou seja, Ele tem algo preparado para nós, com muita paciência conosco. Não querendo que nenhum se perca. Ou seja, se Ele der aquilo, nós vamos piorar a situação. Senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora. Fala por irmão que está do seu lado aí. O Senhor não retarda a sua promessa para a sua vida. Fala, Dudu, para o seu pai. Fala, Hudson.
Heitor, o Senhor demora a responder nossas petições? Nem quando ele fica em silêncio ele está demorando. Ele está esperando alguma coisa acontecer nos nossos corações. O que para muitos foi motivo de tropeço, de largar a Deus, para os 2 cegos foi motivo de mostrar perseverança. Gente, cada caso é um caso. Mas o que será que ele estava esperando nesses 2 jovens, hein? Esses 2 cegos jovens. Nesses 2 cegos. O que Jesus estava esperando para curar eles? Ninguém arrisca um palpite? Perseverança, fé, persistência, tudo isso. Eles clamaram, então. Muito bem, também entra nessa questão. Quando fala clamar, gente, fala o quê? Gritar, pedir em alta voz. Senhor, me cura. Tem compaixão de mim, filho de Davi. Às vezes a gente precisa aprender isso mesmo. Falar com Jesus em voz alta e mostrar para Ele. Mas eu vou falar para vocês, resumindo tudo o que os irmãos falaram corretamente, o que que estava faltando naqueles 2. E Hebreus 11:6 disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Gente, se parasse aqueles 2 cegos, naquela hora que eles começaram a gritar, se perguntassem, você tem fé que Deus pode te curar? Ele ia falar para você, fé que cobre o mundo inteiro. Eu tenho a fé, toda a fé do mundo. Eu creio que Ele pode. Só que na realidade, gente, às vezes, a gente crê que algo possa acontecer, mas a gente não tem fé que Deus possa fazer isso na nossa vida. Você já teve essa sensação? De que você sabe que Deus pode, mas parece que Ele não vai fazer com você? Isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Gente, esse versículo é um dos mais poderosos da Bíblia. Esse Hebreus 11:6. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. Se Deus Todo-Poderoso existe, Ele pode todas as coisas. Eu creio nisso. Tá bom. Mas isso não é suficiente de saber que Deus existe e que é poderoso. Ah, não é não? Não diz que não basta crer? Não, não é tão simples assim. Mas se fosse simples assim, você tem que saber que Ele recompensa as pessoas que esperam por Ele, que clamam a Ele, que buscam a Ele. Então, gente, não adianta você crer que Deus possa abrir o mar, se você não crê que Ele possa abrir o mar para você passar na sua vida, tirar os seus problemas, te dar paz de espírito. Isso não anda sozinho. Vamos lembrar das curas que Jesus fez? A maioria das curas que depois Jesus fazia, ele falava o que para as pessoas? Vai que a tua... Vai que a tua te salvou. E às vezes a gente conhece isso, sabe disso, mas anda sem fé. Não, pastor, que isso? Eu nunca achei que Deus não tivesse poder. Volto a dizer, não é saber que Deus tem poder, mas saber que Deus pode fazer aquilo na sua vida e que você sente que isso é para você, isso se chama fé. A garra que é sua. Vai. A tua fé te salvou. Sem fé as coisas não acontecem, gente. Lá em Hebreus 11 é lindo demais.
Pela fé, cremos que o mundo foi criado por Deus, pela palavra de Deus. Pela fé, Moisés, pela fé, isso chama modus operantes. O modo que Deus opera é através da fé. E a gente sabe disso, só que não dá esse valor, desse tamanho de operação da fé de Deus. Da fé em Deus. Querem ver uma coisa? Por que que as pessoas que têm o dom de cura, eles primeiro leem a palavra e depois pedem para ter o quê? Testemunhos. Para fortalecer a fé dos outros. Calma que eu vou chegar lá, não é isso que cria a fé, não. Isso fortalece. Vocês já viram programas onde as pessoas são curadas? Ali existe uma estratégia da fé. Porque o modo de Deus fazer as coisas é através da fé das pessoas. E às vezes as pessoas não têm essa fé. Eles vendo Deus curando aqui, curando ali, curando. Eu falei, eu também posso, Deus pode me curar. Pronto. Se Deus pode curar é uma coisa, agora se Deus pode me curar, pronto, surgiu a fé. Estão entendendo? Vamos lá, hein? Tá bom. Então, vou abrir um parênteses agora. Agora mesmo eu vou chegar no cerne da situação. Vamos abrir lá em Lucas 11, de 5 a 13. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este procurar à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Todo mundo só pega esse, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscais, acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boa dádivas dos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus conta uma parábola do contexto deles, que nós não vamos entrar em detalhe. O detalhe que eu vou falar é que quando eles fechavam, a porta das casas ficava aberta o dia inteiro. Quando eles fechavam a porta da casa, eles queriam privacidade. E dormia dentro da casa, normalmente a casa humilde de Israel, ela tinha 2 cômodos. E era dividido, não era por parede, era só por um desnível. Pronto, passou de ambiente. E dentro da casa dormia, naquele mesmo ambiente, o pai, a mãe e os filhos. Só isso, gente? Não, porco, galinha, periquito, papagaio, bode, tudo dormia ali junto. E então, quando um acordava, mexia com os outros. E aquele cara bateu na porta, insistente. Aí o dono da casa deve ter pensado, pronto, agora acordou a família inteira. E se eu levantar aqui, todos vão acordar. Jesus contou essa parábola, bonita. Mas o que a gente erra nessa parábola é o que ela significa na realidade. Gente, a gente tem que persistir em oração? Sim. Orar sem cessar. Mas não é isso
que Deus está querendo falar através de Jesus nessa parábola. Não é isso. Nós temos... eu coloquei até um negócio interessante aqui, ó. Devemos bater a porta de Deus até obrigá-lo pelo cansaço a nos dar o que queremos. É isso que essa parábola diz, gente? Não. Em Mateus 6, 7 e 8 diz assim, ó: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe pedis. Não é isso, não adianta você ficar falando, até você convencer a Deus. Não é isso que Jesus está falando dessa parábola. Está falando sobre perseverar em oração? Sim, mas não é isso que ele está querendo. O que ele está querendo falar? É só você ver no finalzinho aí. O que ele fala no final? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando de oração, mas está falando de amor de Deus, gente. O amor de Deus, ele usou isso. Não foi, essa parábola não foi contada para você insistir com Deus cansado, irritado, intransigente, aborrecido por ter de levantar à noite para abrir a porta, ou de levantar à noite para responder um pedido seu. Não é isso. Ele está falando que o vosso Pai, que está nos céus, que não é mau, não é preguiçoso, ele sabe dar boas dádivas. Entenderam essa parábola? Muitas vezes, muitas pessoas acham que a gente tem que seguir pedindo, clamando a vida inteira. Não é isso que está faltando para Deus te responder. Na realidade, está faltando fé no seu coração de saber que Ele te ama, que Ele está lutando por você, que enquanto você dorme, Ele está batalhando as suas batalhas, que você tem que descansar nele. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está lá em Jeremias 29, 11. Deus não é um Deus cheio de compromisso. Tem gente que usa uma expressão tão idiota. Não vou incomodar Deus com as pequenas coisas, não. Ou, Deus não é compromissado assim, não. E Ele está interessado tanto em você que até o cabelo da sua cabeça estão contados. Ele é Deus de detalhes. E nunca é um Deus indisposto. Larga de orgulho bobo, de justificativa sem pé nem cabeça. Entenderam essa parábola? Está falando de oração e de amor de Deus, certo? Então tá bom, guardem isso no coração agora. Agora vamos voltar para a nossa passagem base, que é de quem, gente? Dos 2 cegos, certo? Nós cremos que a falta de resposta imediata para aqueles 2 cegos que estavam seguindo a Jesus, foi porque eles não estavam prontos para receberem ainda, faltava-lhe fé. Você imagina uma pessoa que pode ter nascido cego. Gente, cego era normalmente era rico ou pobre naquela época. Podia ter filho de rico que nasceu cego, mas era muito difícil. Mas normalmente era pobre, porque não trabalhava, vivia de mendigar e tal. Sofria ou não? A vida inteira sofrendo. Ouviram falar do filho de Davi. Oh, que bom! Ele podia me curar. Podia! Mas será que ele vai me curar? Se perguntar para você tem fé para ser curado? Toda a fé do mundo. Na verdade, ele só tinha toda a vontade do mundo. Agora, enquanto Jesus ia andando, enquanto Jesus ia ensinando, o que ia acontecendo com ele, gente?
eles iam escutando a palavra de Deus, iam aprendendo sobre fé, sobre o reino de Deus. Mas você me fala assim, mas Jesus, mesmo eles sem fé, não podia ter curado eles? Gente, aí a gente vai entrar numa polêmica teológica, mas eu vou fazer um resumo rapidinho. Podia, porque eu creio na soberania de Deus, mas esse não é o modo operante de Deus agir milagre nas nossas vidas. Lembra dos 4 que subiram no telhado? Que o pastor Ué já pregou, acho que muita gente aqui já pregou. Jesus curou aquele paralítico, por quê? Porque Jesus viu fé em quem? Nos amigos. Ok? Sim ou não? Sim, não foi no paralítico, talvez até o paralítico tivesse também, mas a palavra diz que Jesus, vendo a fé deles, não era só a fé do paralítico, a fé deles podia ser do paralítico e dos 4 ou só dos 4. Mas a questão é que Deus age conforme a fé. Gente, entenda, as coisas de Deus não são mágica. Ah, mágica, eu quero ser curado, pum! Não, não é assim. O Senhor, Ele está apalavrado com Ele mesmo. Eu não gosto da palavra limitado, restrito para Deus, porque Deus não é nem limitado nem restrito. Mas Deus, Ele tem alguns princípios que Ele evita quebrar. E um dos princípios dEle, que Ele não vai quebrar, é o quê? Acabar com a vida na terra através de água. Sim ou não? Pois lá o arco-íris. Outra coisa, ele falou que vai exterminar a vida na terra de vários modos. Fome, fogo, guerra. E isso sim. Mas vamos voltar. O modo operante de Deus fazer cura e as coisas acontecerem na nossa vida é através da... Você pode dizer amém? Amém. Então, agora de novo, fala para a pessoa que está do seu lado. O modo operante de Deus agir é pela fé. Fé. Fala assim para mim, tudo isso aí eu já sabia. Ok, eu sei que vocês sabiam. E a pergunta que agora vem, o que é fé? Vamos lá, o ABC. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é isso. Você não está vendo nada, mas você tem no coração, fundamentado firmemente, que Deus vai fazer aquilo na sua vida. Gente, você não pode achar que fé é você abrir a palavra de Deus, pum, ler uma passagem, isso é para mim. Não é assim. Isso não é fé na palavra de Deus, não, meus irmãos. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas eu não serei abalado. Essa palavra é para você? Não sei. Eu sei que era palavra para Israel antiga. Agora, se é para mim, não sei. Quantas pessoas pegaram Covid? Olha o tanto de gente. Então, vocês estão em pecado, que essa palavra não serviu para vocês. Não, não é isso não estão em pecado não. É porque isso não é para você. Esse corpo fechado espiritual, sabe o que é corpo fechado? É aquele que nada de ruim chega. Não tem isso na Bíblia não, corpo fechado não. Essa palavra só será sua quando você estiver lendo ela e o Espírito Santo falar para você assim, continua que nada vai te acontecer. Aí você vai ter a firme convicção no coração. Amém, gente? Amém. Não são só as coisas boas
que fala na Bíblia. Não são todas as coisas boas que diz a Bíblia que é para nós, não. Cada caso é um caso específico. Se você crê de maneira diferente, para pensar. Por favor. Tem muita coisa que é para todo mundo. Muita coisa na palavra de Deus que são para todos. Mas tem coisas que são específicas. Se você pegar esse versículo mesmo, não, nada vai acontecer comigo. Eu posso andar 180 no carro sem freio, que está tudo bem. Está tudo bem nada. Você vai rachar sua cara. Eu sei que eu choquei vocês um pouquinho, pelo menos algumas pessoas, falando que nem todas as coisas boas na Bíblia é para nós. Tem promessas ali que é para o povo judeu, e tem coisas que não são para nós, e tem coisas que são para nós. Ok, gente, posso continuar? Você está muito indignado de nem todas as coisas boas da Bíblia ser pessoalmente para você? Porque, gente, promessas, nós temos promessas pessoais na Bíblia, e nós temos promessas para uma geração. E nós temos promessas que é para um povo. É diferente. E a gente pega qualquer promessa e traz para a nossa vida pessoal, numa circunstância de agora. Aí você vai escorregar, meu irmão. Aí você vai escorregar. Então, fé é isso. Você está lendo a palavra de Deus, está passando por alguma dificuldade, de repente você sente alguma coisa diferente. Você fala, é isso. O Senhor falou isso comigo. É o Espírito Santo falando com você. E aí o que é que você tem que fazer? Se agarrar a isso, exercitar a fé em torno disso. O Senhor falou comigo. Eu senti o Senhor falando comigo. Isso é para mim. Não espera um anjo com espada de fogo chegar e falar para você. Oh, essa promessa é para você. Não! É o próprio Espírito Santo que habita na sua vida e que vai falar com você sem nada de tão extraordinário acontecer. Coisas extraordinárias podem acontecer? Podem. E até vão acontecer. Mas não significa que o modus operandi de Deus seja assim, não. Uma vez aconteceu uma coisa com a minha mãe, algo extraordinário. Eu até achei graça quando, na época, uns 30 anos atrás, ela agarrou um anjo que estava no quarto dela à noite. Eu falei, eu não sei se eu teria essa atitude, não, sabe? Mas coisas extraordinárias podem acontecer? Podem. E você acredita em milagres, em coisas extraordinárias acontecendo? Sim! Agora, não quer dizer que para Deus falar com a gente tem que ser só em coisas extraordinárias. Não. É na simplicidade. Deus atua na simplicidade também. Lendo a palavra de Deus. Quem já teve essa experiência de ler a palavra de Deus, que é o modo como Deus opera? Tanta gente orando, mas quanto lendo a Bíblia, e de repente aquela palavra te toca, e você sabe que era aquilo que você precisava. Quantos já tiveram essa experiência? Olha que bênção maravilhosa. É assim que Deus fala. E aí, depois que você pega aquilo para você, aí começa a guerra espiritual. O inimigo fala, não foi para você não, você está criando coisa na cabeça. Não, você é que quer isso demais, Deus não falou com você não. Para! Se você está lendo a palavra de Deus e você sentiu que é para você, pega isso. Eu não gosto dessa palavra toma posse, mas toma posse, por falta de uma melhor. Amém? Quando você está lendo a Bíblia e sente isso, é a mesma coisa que você vai e compra a terra, e vai lá e pega o documento da terra. A terra não é sua? É. Se alguém falar que a terra não é sua, vai estar errado, porque você tem o documento da terra. Só que você ainda não foi nem lá na terra ainda, você não levou seus pertences para lá. Então, às vezes, falta a gente o quê? Tomar posse. Tomar posse fazendo o quê? Admitindo que Deus já fez na sua vida, só falta acontecer, só falta você entrar no terreno. Deus já fez,
Isso é o tomar posse. Você ter essa certeza. Então tá, nós falamos de fé, do que é fé. Tá, mas como é que a fé surge? É um desejo íntimo meu? Não. Será que se eu praticar como é que o povo fala, gente? O pensamento positivo, isso é fé? O que é? Profetizar. Será que só se eu estiver profetizando, isso vai acontecer? Não, a gente não sabe se tem fé nessa profetização sua. Então a gente tem que ir para a palavra. Como é que a gente adquire fé? Romanos 10, 17. Diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui ele faz uma diferença entre ouvir e escutar, que escutar, você escutou a mensagem, mas você não abriu o coração para recebê-la, o ouvir e tal, quando você escuta alguma coisa e põe em prática, você ouviu aquilo para a sua vida. Então, a palavra de Deus, na sua vida, vai te dar fé. É isso. Aí você fala assim, nossa, mas fé é só isso? É. Por isso que a gente fala, quando você não vem na celebração, quando você não vai numa célula, quando você não faz o seu devocional, o que está acontecendo com você? Você está esfriando na fé. Igreja não salva ninguém, verdade ou mentira? Verdade. Denominação não salva ninguém, verdade. Mas você congregando, seguindo a Jesus, cada um aqui está seguindo a Jesus. E quem está com problema está orando e clamando, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. O que vai acontecendo? Vai ouvindo a palavra e vai tendo fé. Vai tendo fé para receber aquilo que precisa. Eu falei daquela parábola para falar da palavra de Deus para vocês terem fé no coração, que Deus pode te curar, fazer um milagre na sua vida, transformar a sua vida, porque Ele é um Pai amoroso, Ele pode fazer isso na sua vida. Então eu fiz o quê? Preguei a palavra. E a palavra de Deus volta vazia ou não? Não. O que aconteceu no coração de vocês? Aumentou a fé no Senhor Jesus. Não a fé no Deus poderoso, mas a fé que o Deus poderoso pode agir na sua vida. Pessoal, Deus é um Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, mas Ele é um Deus imanente, um Deus pessoal, aquele que habita com um contrito de coração. Então, todos vocês aqui, quando ouviram falar desse Deus bondoso, que sabe que o que você precisa, antes de você pedir, isso já criou fé no seu coração. A palavra de Deus não volta vazia. É simples ou não? É simples, mas a gente fica querendo criar fé com esforço físico, com pensamento positivo. Chega nas profetas, ora para mim, para eu saber o que vai acontecer comigo amanhã. Tem gente que procura profeta para isso, gente, para saber do seu futuro. Para de brincar com Deus. Se Deus quiser te falar alguma coisa, Ele vai enviar o profeta até você. Agora, não acha que você é o centro do mundo, não? Sabe o que aconteceu, gente? Aqueles dois chegaram em casa com Jesus. Aliás, Jesus chegou em casa com aqueles dois seguindo eles. Eles fizeram o quê? Se aproximaram. Você, quando você está em dificuldade, você aproxima de Deus? Você ora, você busca Ele. Tem que ser assim, gente. Nós estamos seguindo a Jesus. Mas nós temos que aproximar de Jesus mais ainda.
E quando a gente tem convicção que Jesus nos ama e que Ele mora em nós, a gente para de clamar, de gritar alto, ou seja, de desespero. Tenha confiança que o Espírito Santo habita na sua vida. Pode ser a circunstância mais difícil no mundo, mas está na hora de você abaixar a sua cabeça e falar assim: Paizinho, eu creio que o Senhor me ama. Muda isso na minha vida. Enquanto a gente não tem entendimento, a gente tem de gritar alto mesmo e sair igual Bartimeu, igual esses dois cegos, e sair gritando: socorro, Senhor Jesus, e tal, e tal. Mas, quando a gente está em casa é aquele ambiente familiar, é hora da gente falar baixinho. Ah, mas eu quero gritar, mesmo com ele dentro de casa, sabendo que ele habita em mim. Grita, meu irmão, grita, mas não há necessidade. Ele está te ouvindo, antes de você falar, ele já te ouviu. Por isso que a pastora Sueli falou assim: quer gritar, grita. Agora, se você está pleno, confiante que Ele está aguardando vocês, que todas as coisas cooperam para o bem seu, pode falar baixinho. E não fala só em pensamento, não. Fala. Verbalize. Isso é poderoso para o mundo espiritual. Depois nós podemos entrar até nisso, essa verbalização no mundo espiritual. Mas vamos continuar, meus irmãos. Então, enquanto ele estava andando, ele estava aprendendo com Jesus e criando o quê, gente? Fé. Aí, o que aconteceu? Chegaram: Senhor, me cura. Jesus fala o quê para eles? Vocês acham que eu posso? O que é que ele fala, gente? Credes que eu posso curar os seus olhos? Eles disseram o quê? Creio. Olha a fé aí, agora eles estavam prontos para receber a cura. Agora estavam prontos, eles tinham fé verdadeira. Quando a gente chega a Deus, Deus não se achega a gente, vocês lembram desse versículo? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, está lá em Tiago 4. Tá bom, gente, eu já estou chegando onde que eu queria. Não há caminho fora de Jesus, você precisa então se achegar a Jesus, ok? E nós temos a questão do crer. Tá bom. Vocês acham que, por mais que vocês não vejam muita alteração quando você vem na igreja, você acha que você está crescendo na palavra de Deus? Quando você escuta um louvor, abre o coração para Deus, quando você escuta uma palavra, quando você está em casa sozinho e lê a Bíblia, você acha que isso faz um crescimento pessoal da sua vida? Então é isso que nós temos de fazer sempre. Você, quando come uma picanha gostosa, você vê a picanha te fortalecendo? Não, mas você sabe que é proteína de primeira. E você se fortalece. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Você não vê você crescendo ou fortalecendo, mas você comendo, você vai se fortalecer. Ok. Então vamos para a última. O que é que ele falou no final de tudo, gente? Então, seja feita conforme a sua vontade. Seja feita conforme a tua fé. Fé. Que Deus vai fazer isso pessoalmente para a sua vida. Que Deus te ama pessoalmente. Podem falar 1000 coisas, mas você guardar isso no seu coração, vai acontecer na sua vida. Você tem fé para receber isso? Credes que Deus pode fazer isso, não na vida do outro, mas na sua vida? Então pronto,
Era isso que eu queria falar. Tudo que vocês já sabem. Mas falar que você precisa ter fé para receber as coisas de Deus. Confiar que Ele te ama e que vai fazer tudo por você. Existem causas impossíveis para Deus? Existe situação que Deus não possa reverter? Existe coisa maior do que Deus? Tem aquele ditado que fala, não mostre, como é que é? Os seus problemas para Deus, mas mostre os Deus para seus problemas. Não mostre o tamanho dos seus problemas para Deus. Todo mundo esqueceu, hein? Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu creio nisso, sabe? Mas de uma maneira diferente. Eu acho que a gente tem que mostrar nossos problemas para Deus. E eu acho que nós temos de saber que o nosso Deus é muito grande, pode nos tirar dos problemas, mas eu creio que Ele pode fazer isso na minha vida. Não na vida do pastor fulano, nem da do irmão ciclano, nem na minha. Aí tem uma questão de pessoalidade. A fé é pessoal. Ela pode ser transferida também? Pode. Tanto é que a gente intercede pelas pessoas que nós amamos e Deus responde através de cura, de transformação da pessoa, igual dos 4 em cima do telhado. Mas essas são as exceções. Deus quer agir conforme a fé de cada um aqui. Você está passando algum problema? Vem no lugar certo. Escutar de Deus para aumentar a sua fé e, através disso, Deus poder liberar o milagre na sua vida. Deus pode sempre, mas Deus vê que você está preparado para receber aquilo que você busca. Tem um teólogo muito conhecido que diz assim, se as pessoas fossem maduras, elas não procurariam as pessoas para orar por elas, apesar de que a oração do justo vale muito em sua eficácia, mas ia pedir, me pregue a palavra de Deus, para eu ter mais fé e poder receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Mas agora nós já falamos desse Deus amoroso que quer dar o melhor para os seus filhos. Ou seja, você tem a fé no coração. Você quer receber o que você tem pedido para Deus? Sabendo que Deus quer realizar aquilo que você quer, que está pedindo na sua vida? Fique em pé, vamos orar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.